Olá, aqui é o Dr. Dean Azevedo, osteopata, e nesse vídeo eu vou atender a inúmeros pedidos sobre dores no ombro. Então a ideia é por que o ombro dói, tá bom? É claro que se você tem uma lesão no ombro, se você machucou, se você caiu, se você precisa ou tem exames ortopédicos do ombro, isso é fantástico, ótimo, perfeito. Se você está fazendo fortalecimento muscular para o ombro, excelente. Todo o trabalho final de ombro precisa sim do trabalho de fortalecimento, da fisioterapia ou mesmo da musculação. Não é essa a questão aqui. Aqui eu vou te explicar os detalhes. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar o raciocínio do osteopata. É um pouco diferente do convencional. Então vamos lá. Aqui eu estou demonstrando o ombro, tá? Esse aqui é o húmero, que é um osso relacionado ao complexo do ombro. Aqui eu estou demonstrando a clavícula e aqui um pedacinho da escápula, ou da pá, como dizem, né? Esse osso de trás. Aqui você vai ver uma figura representativa dos pulmões, aqui o coração e aqui artérias em vermelho que saem do coração. Nesse pedacinho aqui no alto, você está vendo uma representação da coluna cervical, mais especificamente das vértebras cervical, terceira, quarta, quinta e sexta. E em azul, você está vendo a inervação, uma inervação muito especial para os problemas do ombro, a inervação do nervo frênico, tá? Aqui a gente já pode começar a raciocinar. Você sabe que nós não devemos elevar o ombro excessivamente, ficar muito tempo com o ombro para cima, fazendo atividades repetitivas. Você deve evitar isso porque ao realizar esse movimento, esse osso que está aqui, ele vai se deslocar para cá, aumentando o atrito entre esse osso que é o húmero e essa pontinha que é chamado de acrômio. E nessa região você pode pinçar uma espécie de amortecedor dessa região que é chamado de bursa. Então você, se ficar muito tempo com os ombros elevados, você pode sim impactar, machucar essa região do ombro. Então tudo que você puder fazer com o cotovelo na altura do ombro é melhor, você vai evitar esse impacto. Esse é o primeiro detalhe que eu quero te mostrar. O segundo detalhe é o seguinte: os nervos que saem da coluna cervical, né, que compõem aí zonas específicas da medula, saem dessa região e vão se unindo de várias formas até inervar a região dos músculos do ombro. Então, um problema nas cervicais baixas pode ser a causa do seu problema no ombro, porque os músculos não estão contraindo como deveriam, tá? Esse é o segundo fator bastante importante. Nesse aspecto ainda muscular, eu preciso te falar uma coisa. Você deve ter ouvido falar do manguito rotador. Ótimo, perfeito. Você precisa equilibrar, em termos de alongamento e fortalecimento, os músculos do manguito rotador. Os músculos que fazem movimentos específicos do ombro. Mas atente por 4 músculos em especial. São os músculos que eu mais tenho trabalhado com disfunções do ombro. O primeiro músculo é o subclávio. Existe um músculo entre a primeira costela e a clavícula. E quando nós elevamos o braço, a clavícula se move. Ela faz um movimento de rotação posterior, ela faz um movimento de rotação anterior. Se esse músculo não consegue se adaptar muito bem, existe uma alteração na mecânica, no movimento entre a clavícula e a primeira costela, podendo comprimir vasos sanguíneos que vão para a região do braço. Então, muita atenção no músculo subclávio. Faça massagens ou aperte logo abaixo da clavícula de um lado e de outro lado. Se de um lado estiver bem mais dolorido que o outro e for no mesmo lado que você tem dor no ombro, então a massagem nesse lugar pode favorecer. Ou, é claro, procure uma ajuda especializada. O segundo músculo que chama muito atenção por causa de toda a inervação que sai do pescoço é o músculo escaleno anterior. Esse músculo é o músculo do pescoço. Se esse músculo estiver muito tenso, e um dos grandes motivos dele estar tenso é você não respirar direito. Imagina que você está sentado, trabalhando, cansado e comprimindo toda a região do seu diafragma. Qual é o instinto natural para a gente conseguir respirar?
é você começar a respirar com músculos acessórios, com músculos do pescoço. Ao invés de você fazer uma expansão do seu tórax, você começa a respirar com a garganta e com os ombros. Você faz isso, ó, como a respiração do fumante. E você tensiona muito esses músculos, o que pode comprimir os nervos que saem do pescoço e vão para a região do ombro. Terceiro músculo muito importante, músculo peitoral menor. É um músculo que sai aqui do processo coracoide e vem para a região das costelas, tá? Esse músculo, ele pode tensionar a vascularização para o seu braço também. Olha que interessante. Se você tem uma tensão no tórax, porque você trabalha escrevendo no computador, porque você fica nessa postura, você pode contrair esse músculo e esse músculo pode tensionar a sua artéria subclávia, que vai dar origem à artéria circunflexa, a artérias que vão para toda a região da sua escápula. Então isso é muito importante. Quarto músculo. Esse músculo é o campeão de problemas do ombro, tá? Ele é chamado de redondo maior. É um músculo que liga o húmero à escápula. Esse músculo, ele tensiona, ele cola a região do ombro na escápula. Então você não faz o movimento como deveria, gerando uma sobrecarga em todas as outras articulações do ombro. Então são 4 músculos. O subclávio, o escaleno anterior, o peitoral menor e o redondo maior. Músculos essenciais para o tratamento do ombro. Mas não é só isso ainda, tá? Veja que o ombro não é tão simples assim. Nos ramos neurais, ou seja, nos nervos que saem da porção de C5, C6, C7 e C8, ou seja, no final do pescoço, mais ou menos nessa região, você tem formação do nervo axilar, nervo supraescapular, torácico longo e subescapular. Isso significa que você pode sim, por tensões no final do pescoço, por exemplo, hérnia de disco cervical. A zona mais comum, o local mais comum de hérnia de disco cervical é C5 e C6. Por hérnia de disco cervical, você pode ter dores irradiadas em toda a região da escápula. E muitas pessoas chegam reclamando de uma dor como se fosse na ponta do osso, ou como se fosse um nódulo de tensão, e na realidade é a trajetória do nervo que sai da coluna cervical. Ou seja, se nós trabalharmos a região de abertura, de relaxamento entre a primeira costela e a clavícula, e entre as primeiras costelas e a coluna, você facilita o suprimento arterial, sanguíneo para toda a região do ombro e para toda a região do braço como um todo. E existe ainda um nervo especial. Ele está destacado aqui. Ele é chamado de nervo frênico. O nervo frênico, ele inerva porções relacionadas às vísceras. Ele sai daqui aproximadamente de C3 e C4, tá? São ramos de nervos vindos da terceira e quarta vértebra do pescoço, a localização da terceira e da quarta vértebra do pescoço. E ele vem para a região pericárdica, onde ele tem nervos, ou seja, ramos pericárdicos, que vão inervar a cápsula do coração. E ele se continua aqui, passando aqui por toda a região do músculo diafragma, tá? Chamado então, esses pequenos ramos do nervo frênico de ramos frênico-abdominais. Ou seja, tensões na mecânica do seu tórax, tensões nas cartilagens costais, alterações funcionais do tórax e com isso, todas as alterações respiratórias e doenças pulmonares que limitam o movimento do músculo diafragma, do músculo escaleno, da respiração como um todo, podem sim afetar o nervo frênico e do nervo frênico existirem conexões com a região do plexo braquial, dos nervos que vão para o ombro e por isso a pessoa pode ter dor. Então, uma pessoa pode sim ter dor, por exemplo, no ombro esquerdo por um problema de estômago, no ombro direito por um problema de fígado. A pessoa pode ter um problema pulmonar ou no coração e isso também gerar as dores para o ombro. Estes são os principais aspectos relacionados a dores no ombro que talvez você ainda não tenha cuidado e não tenha atentado. Mas para fechar com chave de ouro, eu quero dizer para você o seguinte. Primeiro, se você não se cadastrou no meu site, você deve se cadastrar. Você terá e-books e vídeos exclusivos lá.
ok? Esse é o primeiro fator. Mas o segundo fator para atender várias pessoas é o seguinte, deixa eu tirar aqui do meu bolso, eu tenho aqui uma bolinha de tênis, tá? Essa bolinha de tênis é para poder indicar para você como você se ajuda, como se você tiver com muita dor, o que você faz? Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa bolinha e vai colocar aqui atrás, no seu braço, em volta da escápula e vai pressionar essa região na parede, fazendo movimentos de subida e descida para massagear o músculo redondo. Isso vai te ajudar bastante se você tiver com dores no ombro. Fora isso, você vai pegar essa mesma bolinha e colocar aqui abaixo da espinha da escápula, desse osso, e fazer massagens nos músculos da escápula, e especialmente não nas proeminências ósseas, na ponta do osso, tá? Entre a região da coluna e da escápula, nesse pedacinho. Se você fizer isso, você vai conseguir, com uma bolinha, massagear em volta da escápula, tanto na parte de dentro quanto na parte lateral, e já vai ajudar um pouco a melhorar a sua dor no ombro. E ainda vou dar uma outra dica. Além daquela que eu falei de massagear o subclávio, respira. Simplesmente respira. Faça alongamentos do tronco, que vai alongar toda a região das costelas, para um lado e respira fundo, para o outro lado e respira fundo, tá? Abre o peitoral, alonga essa região do peitoral, que você também vai sentir alívio na região dos seus ombros, ok? Se você gostou, curte, compartilha, comenta e eu vou estar gravando mais vídeos para você.